Boa noite, que a presença do Senhor Jesus possa agora entrar e inundar o seu coração. Hoje pode ter sido um dia difícil para você, pode ter sido um dia de tristeza, um dia de frustrações, de decepções, mas nós temos a esperança naquele que vive para sempre, naquele que venceu a morte por amor a você. Saiba que pela sua vida o Senhor Jesus pagou um alto preço. Muitas vezes nós olhamos para a cruz, olhamos para Jesus e imaginamos que ele fez isso pelo outro. Não, em primeiro lugar, olhe para a cruz e veja que tudo o que aconteceu com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, foi porque ele te amou quando você nem ainda existia. É muito lindo, né? O amor do Senhor sobre as nossas vidas. E estando aqui no livro de Atos, eu queria ler com vocês o capítulo 3, a cura de um aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo para a hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles tinham um compromisso, eles tinham um horário marcado e todo dia, naquele horário, eles subiam para a oração. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Porta Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando nós ouvimos uma história dessa, nós temos que parar e pensar. Poderia ter sido eu, né, que estivesse numa situação difícil como essa. Poderia ser alguém dos meus queridos que hoje está necessitado de muita ajuda. E quando eu digo muita ajuda, é uma ajuda espiritual, uma ajuda que o homem não pode dar, uma ajuda que o dinheiro não pode comprar. É uma ajuda que sai dos céus e que sai através do Senhor Jesus. Aquele homem fazia anos que ele estava naquela situação. E todos os dias ele era colocado ali à porta do templo para pedir uma ajuda, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Era algo comum, ele era colocado ali para que as pessoas o ajudassem, para comprar o seu alimento, para comprar para as necessidades básicas daquele homem. Mas aquele dia foi o dia D na vida daquele homem. Eu gosto de dizer assim, sempre tem que ter na nossa vida aquele dia que marca a nossa história. Você pode me contar, você pode se lembrar de um dia onde Deus marcou a sua vida? Aonde do céu desceu provisão, sustento, milagre na sua vida? Você se lembra disso? Eu tenho vários casos na minha vida, na minha família, onde cheguei como esse homem a pedir a Deus, né, um milagre na minha vida, na vida da minha família. E nós vemos que o Senhor Jesus continua o mesmo. Ele continua fazendo milagres hoje. Ele continua usando pessoas que são sérias com ele, pessoas que não brincam com o nome dele. É o que nós vamos ver aqui no versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, alguma ajuda material, algum pão, algum dinheiro para comprar pão para a sua subsistência. Mas aquele dia, ele estava pedindo para um servo de Deus, ele estava pedindo para um homem de Deus, para um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus Nazareno, ande.
Que ensinamento maravilhoso nós estamos tendo hoje. Para mim, um dos versículos mais lindos da Bíblia, da Escritura Sagrada. Quantas vezes alguém chega para nós e pede algo, uma quantia, algo tão grande que nós não temos condições de suprir. Mas nós sempre temos algo muito maravilhoso e muito maior do que bens financeiros, do que dinheiro. Nós temos que aprender com Pedro. Naquele momento, Pedro foi tocado pelo Espírito Santo. E Pedro disse para ele: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não posso te ajudar para o seu sustento. Mas o que eu tenho de maior em mim, isso eu vou te dar. Levanta e anda. O Senhor Deus quer usar a sua vida como usa a vida de Pedro. Você que já conhece o Senhor Jesus, que teve uma experiência com Ele, que nasceu de novo, você vai ser poderosamente usado na vida de outras pessoas e quando você estiver na mão do Senhor. Eu fico tão maravilhada de ver o que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Nós somos pequenos e falhos, nós somos simples, nós somos vaso de barro, mas o Senhor é grande em poder e Ele pode usar a sua vida nesta noite. Você parou para pensar que deve ter alguém que está sofrendo mais que você hoje? Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que nós somos os mais sofredores do mundo. Portanto, não podemos ajudar ninguém. Mas que essa história de hoje venha mudar o seu modo de olhar, que você possa olhar para aqueles que estão ao teu redor e ver realmente qual é a necessidade dele. Aqui nós vemos que o poder desceu do céu, que o poder veio através de Pedro, da oração, da ordem de Pedro. E o versículo 7 diz que, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Versículo 8, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu quero perguntar para você, quando o Senhor se manifesta na sua vida, quando o Senhor traz um milagre na sua casa, você sai como esse homem, andando, saltando e louvando ao único Deus? Eu tenho ficado muito entristecida quando eu vejo pessoas, mulheres, famílias, onde Deus colocou a mão de poder, mão que cura, que salva, mão que liberta, e essas famílias e essas pessoas dão glórias a deuses de letra minúscula, feitos por mão de homens. Isso entristece muito o meu coração. Imagina o coração de Deus. Aqui esse homem saiu glorificando e louvando a Deus. E versículo 9 diz: quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Amém? Nós ouvimos hoje uma história impactante e eu queria orar por você. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome para sempre. Pai, nos ensina, nos ajuda a glorificarmos e a honrarmos somente a Ti, porque é de Ti que vem a solução para as nossas vidas, é de Ti que vem a salvação, o perdão, a cura, a libertação. Nos ajuda, Senhor, sermos como esse mendigo, sábio, e glorificar ao Deus de Israel. Que o Senhor te abençoe grandemente nesta noite. E até amanhã, nesse mesmo horário. Boa noite.